Olá, vamos falar sobre alterações circulatórias, trombose, embolia e isquemia. Trombose é um coágulo formado pelo acúmulo de plaquetas e fibrinas dentro do vaso sanguíneo. Pode ocorrer em veias superficiais e vasos profundos, muito comum que aconteça nas pernas, normalmente em uma delas. Os sinais são áreas quentes e avermelhadas, dor local, inchaço e veias engurgitadas. Longo período sentado no trabalho ou deitado em caso de internação médica dificulta a circulação sanguínea, associado à má alimentação, uso de tabaco, uso de medicação ou bebidas alcoólicas ajudam na formação de trombos. O diagnóstico é o exame físico ou através do Doppler, aparelho de ultrassom capaz de identificar o fluxo de sangue dentro dos vasos sanguíneos. Infarto, o que é? Também chamado de infarto agudo do miocárdio. Infarto é um ataque cardíaco em que o coração tem seu fluxo sanguíneo bloqueado de alguma forma, por uma placa de gordura ou um coágulo, por exemplo, fazendo com que ele não funcione por um determinado período de tempo, o que pode ocasionar em morte de parte do tecido do coração ou um dano irreversível a ele. Geralmente, o infarto é o resultado de uma série de processos que culmina em uma situação extrema, que é esse dano ao tecido do coração que pode comprometer para sempre a capacidade cardíaca de um indivíduo. Eles podem acontecer em qualquer lugar, mesmo com a pessoa sentada em repouso, e nem sempre os sinais são os mesmos para todo mundo. Onde ocorre? O infarto é considerado a principal forma de cardiopatia isquêmica, condição causada pela redução no fornecimento de sangue para o tecido muscular do coração. O infarto é a morte das células de uma região do coração em decorrência da redução do fluxo sanguíneo naquela área. A sua principal causa é a aterosclerose, que se caracteriza pela formação de placas de gordura e outros elementos nas artérias. Quando ocorre o infarto, o que se observa na maioria das vezes é o rompimento das placas ateroscleróticas e, com isso, a formação de um trombo, coágulo. Esse coágulo interrompe a circulação normal de sangue naquela região, desencadeando nela a morte de suas células. Sintomas: dor no peito, que pode ser leve ou aguda, dor que irradia do peito para outros lugares do corpo, como o braço, geralmente o esquerdo, o pescoço e a mandíbula, por exemplo. Sensação de compressão no peito por mais de 30 minutos. Sensação de queimação no peito, que pode ser similar ao da azia, por exemplo. Desmaio e tontura, vômitos, suor, ansiedade e agitação ou sonolência, falta de ar e palpitações. Diagnóstico: o principal exame de diagnóstico do infarto é o eletrocardiograma, ECG. Ele possibilita não somente detectar o ataque cardíaco, mas ajuda também a identificar o tipo específico do infarto, o que é o primordial para o tratamento imediato. Outros exames que incluem marcadores sanguíneos podem ajudar a analisar cada caso com mais precisão, mas geralmente eles são realizados enquanto a pessoa está sob os cuidados de emergência indicado pelo ECG. Embolia, bloqueio súbito de uma artéria. Os tipos mais comuns são embolia pulmonar, que é uma doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo. Embolia arterial, que é uma condição grave que ocorre quando um coágulo de sangue interrompe o fluxo sanguíneo em uma artéria. E doença da descompressão, que é a obstrução do fornecimento de sangue causado por bolhas de ar em um vaso sanguíneo ou no coração.
Os sintomas de embolia variam com base no local da embolia, mas geralmente envolvem a dissolução súbita do órgão afetado. Na embolia pulmonar, os sintomas incluem falta de ar, dor no peito e tosse. Na embolia arterial, os sintomas incluem membros frios e dormentes, além de dores musculares. E, na doença de compressão, os sintomas incluem dificuldade respiratória, dor no peito e confusão mental. Para diagnosticar uma embolia, é necessário fazer alguns exames. Esses exames são UCG, angiotomografia e arteriografia. Entretanto, a história e o exame físico já dão pistas suficientes para a maioria dos casos. A embolia tem tratamento, e o seu tratamento varia e pode incluir anticoagulantes, procedimentos e cirurgia. Na embolia pulmonar, um tratamento imediato para romper um coágulo reduz significativamente o risco de morte. Isso pode ser feito com anticoagulantes e medicamentos. Na embolia arterial, o tratamento envolve anticoagulantes, trombolíticos e possivelmente cirurgia. O que é isquemia? Isquemia é o termo médico que designa a presença de um fluxo de sangue e oxigênio adequado a uma parte específica do organismo. Pode ocorrer em qualquer local, como o coração, cérebro, membros, intestinos, olhos, e resulta habitualmente de um estreitamento ou bloqueio das artérias que alimentam a área afetada. Essa condição grave pode causar lesões de tecidos e perda de um ou mais membros e até a morte. Sintomas da isquemia. Quando a isquemia atinge os membros inferiores, as manifestações mais comuns são dor, sensação de queimadura e câimbras musculares durante a marcha. Esses sinais aliviam com o repouso, mas podem evoluir para o quadro de dor grave em descanso ou mesmo perda de tecido com gangrena. Este quadro obriga a cuidados médicos imediatos. O diagnóstico da isquemia depende da sua localização, mas os sintomas são sempre uma primeira fonte de suspeita. Os exames passam pelo estudo como eco, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Depende dos casos e dos órgãos atingidos. Podem ser solicitados outros testes para estudar melhor a isquemia e deletar os fatores de risco e ela associados. O tratamento depende da região afetada e da sua gravidade. Em todos os casos, o controle dos fatores de risco é um aspecto essencial do tratamento, e de um modo geral, os tratamentos têm como objetivo melhorar o fluxo sanguíneo para as áreas comprometidas.